A paz do Senhor a todos, meus queridos. O Senhor possa estar conosco nessa noite, nos ensinando e também nos dando a palavra, porque a palavra vem dele e vem dele para nós, vai nos fortalecer e nos ensinar a caminharmos junto com ele, né? Eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui orando, trazendo essa palavra do Senhor para que nós possamos nos fortalecer nele. Ó Pai, te damos graças, Senhor, ó Deus bendito, pela Tua palavra de hoje à noite. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, possa tirar todas as coisas, Senhor, todo entrave que possa nos impedir, Senhor, de entendermos Tua palavra ou de falarmos da Tua palavra, ó Pai. Ó Deus bendito, queremos nos colocar diante de Ti, no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Romanos, capítulo 1. Às vezes a gente fica tão longe de uma pregação para outra, quando a gente está fazendo uma sequência, que é meio complicado. Mas nós já falamos um pouquinho sobre Romanos, de 1 até o versículo 15. Demos uma introdução, né? Nós estamos ainda na introdução de Romanos. Eu vou praticamente talvez falar a última vez sobre Romanos, porque nós vamos também entrar na escola dominical com o livrinho de Romanos, daqui a 2 semanas. Mas eu gostaria de trazer essa última palavra, ou talvez não seja nem a última, o Senhor é que sabe, lá nos versículos 15 e versículo 16 e versículo 17, tá? E gostaria de ler pelo menos umas 2 versões, uma tradução feita pelo Calbart e as nossas traduções já costumeira, tá certo, da Bíblia. Eu queria fazer uma pequena diferenciação entre uma e outra tradução, só para a gente pegar um gancho na tradução que Calbart faz, quando ele faz o comentário dele de Romanos. E ele traz uma pequena diferença, tá certo? Ele faz uma ênfasezinha numa palavra ou no momento em que ele faz essa tradução dele. Diz assim a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Espera mais um pouquinho, que ainda estou vendo gente abrindo a Bíblia. Então diz assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro, e do grego, e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela nele, de fidelidade à fé, como está escrito: o justo viverá de minha fé. Então essa é a tradução que Calbart faz. É interessante esclarecer aqui um pouquinho, porque Calbart ele parte do princípio de que quem está falando é Deus. Em outras palavras, Deus é que está falando que o homem vive pela fé dele, Deus. Isto é, nós não vivemos pela fé que nós temos, nós vivemos pela fé que Deus tem e coloca em nossos corações. Essa é a visão de Calbart. Agora vamos ler a nossa versão normal, que está aqui. Ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nessa versão, a fé ela é colocada no homem. Na versão de Calbart, a fé é colocada em Deus. Calbart vai pegar esse contexto na tradução da Septuaginta, né? Aquela tradução que é feita pelos 70, lá de Abacuque, porque o que Paulo está citando, o que Paulo está escrevendo, é uma citação que ele faz de Abacuque. Lá no capítulo 2, no versículo 4, não espero que os irmãos abram, vou citar aqui direto. Abacuque escreve: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fidelidade.
Na Septuaginta ele vai utilizar a fidelidade de Deus também. Quer dizer, a fidelidade de Deus, ou a fé de Deus que atua no coração dos homens. É essa fé então que vai transformar e fazer-nos caminhar com Ele. Bem, eu queria dar esse esclarecimento para a gente poder caminhar um pouquinho nesse contexto de que Deus é que realiza todas as coisas. Deus é que faz todas as coisas acontecer. Até a nossa fé depende dele. Até para nós estarmos firmados em Cristo Jesus, nós dependemos dele. E aqui nós chegamos, tá certo? Praticamente no fechamento da introdução do livro de Romanos, porque até o versículo 17 é a introdução do Evangelho de Paulo, como eu já falei antes, em outra passagem, em outro momento, o Evangelho de Paulo, segundo ele entende, ou ele recebeu. Tá? Então chegamos onde Paulo vai fazer o fechamento de sua introdução. Este é o final da introdução do Evangelho, como ele entende, como Paulo entende, ou melhor dizendo, como ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. E essa afirmativa que Paulo faz, de que ele recebeu diretamente, ele vai confirmar isso lá em Gálatas. Se nós fôssemos lá no capítulo 1, do versículo 12, ele vai dizer: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E ele vai complementar também essa palavra que ele fala lá em Éfeso, quando ele diz: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Então Paulo está fazendo o seu fechamento da sua introdução para dizer, já para os romanos, e ele vai dizer para nós também, de que tudo que ele está escrevendo não vem dele mesmo. Ele não imaginou, ele não aprendeu dos outros apóstolos, porque ele mesmo não ouviu as palavras de Cristo enquanto Cristo estava vivo. Mas ele vem dar autoridade às suas palavras, aos seus ensinamentos, tá certo? Porque ele recebeu diretamente de Jesus. Ele foi ensinado por Jesus. Ele não está ali, tá certo? Como um intermediário dos apóstolos. Ele está em primeira mão, assim como João está, como Pedro está, como Tiago, o apóstolo, também estava, e vários outros apóstolos. Ele é de primeira mão a informação que ele está passando, e não de segunda mão. Assim temos um Paulo que vem para nos falar do que ele crê, não somente do que ele crê, mas do que faz a diferença na sua vida. Ele não está falando simplesmente daquilo que ele acha que é certo ou errado. Ele está falando daquilo que transformou o seu interior, aquilo que veio e modificou tudo que ele cria, aquilo que modificou toda a sua perspectiva de vida, como ele via a vida, como é que ele via a relação com Deus, como é que ele via a relação dele com a religião dele, como é que ele se relacionava com o mundo, com as pessoas em volta dele. Não é só crer, é ser transformado. Paulo está trazendo de primeira mão aquilo que moveu o seu interior, que trouxe uma nova perspectiva de vida. É essa relação com o mundo que é transformada em todos os âmbitos da sua vida. Porque, como nós bem sabemos, o judeu da época de Cristo não se assentava nem entrava na casa de um gentio, isto é, de qualquer outra pessoa que não fosse judeu. As relações eram extremamente separadas. A transformação é tão profunda que ele passa a viver com os gentios como se igual fosse. Essa relação de transformação modifica Paulo, tá certo? E faz com que ele dê a sua vida por conta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é esse Paulo que, com essa transformação, essa nova visão, ele não faz concessões, nem a si mesmo ou a qualquer outra pessoa. Quando o assunto é o Evangelho da graça, pois aprendeu que deve viver por Cristo e para Cristo, tendo em Cristo o motivo do seu viver e do seu morrer, tá certo? Porque ele vai afirmar isso lá em Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Ou ainda, como também nos diz em Romanos, lá no capítulo 14, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Essa é a perspectiva da vida, da transformação e do olhar para o mundo que Paulo então passa a enxergar. É essa transformação que nós deveremos também passar. A relação em que o mundo, tá certo? Que antes era o inimigo, não passa a ser mais o inimigo. O mundo passa a ser o campo onde nós temos que ir para pregar o Evangelho da glória de Deus. Eu já comentei até uma vez que o Evangelho, a vergonha do Evangelho, se baseia no fato dele ser sustentado na cruz. A época de Cristo, o Evangelho era sustentado nessa perspectiva. A vergonha do Evangelho é porque Jesus foi pendurado na cruz. Isto é o ápice dessa sustentação, o ápice dessa vergonha era a cruz de Cristo. Mas por que isso? Porque a cruz era a morte mais terrível que poderia existir. Era a morte que levava o homem à vergonha, e para o judeu, a maldição de ser pendurado no madeiro. Conforme também Paulo vai nos dizer lá em Gálatas 3, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa era a perspectiva que nós tínhamos, ou que Paulo tinha, do Evangelho, da vergonha do Evangelho, a cruz. E nos nossos dias, como é que nós enxergamos isso? Como é que nós vemos essa vergonha, tá certo, da cruz? Ela mudou, sim. Essa perspectiva da vergonha da cruz, houve uma mudança. Então, qual é a nossa perspectiva hoje da vergonha da cruz? Se a cruz para nós não nos traz mais a vergonha, porque nós não vemos mais ninguém morrer pendurado numa cruz, pelo menos no nosso mundo ocidental. Nós não conseguimos mais perceber ou ver a gravidade do fato, tá certo? A não ser intelectualmente, mas sentimentalmente, aquilo que move dentro de nós, que faz alguma coisa tremer dentro de nós, que faz com que fiquemos mal. A cruz não faz mais esse movimento dentro de nós. Ele não traz mais esse impacto. É um impacto só intelectual. E o que move nós, o que nos move hoje a termos a vergonha da cruz, ou de Cristo? Porque a vergonha agora não é mais da cruz, é de Cristo. Essa perspectiva cultural é mudada. Então, nos dias atuais, nós podemos dizer que essa perspectiva da vergonha da cruz, tá certo? Hoje nos vergonhamos não mais da cruz em si, mas por ela ser ultrapassada. Ela é uma coisa ultrapassada, ela não condiz com os dias atuais, não mais pela vergonha, mas pela modernidade. Nós somos pessoas modernas. Nós somos pessoas que, pela nossa diversidade cultural, nós não aceitamos mais esses absolutos, essas coisas de alguém morrer. Não faz mais sentido. Então a vergonha vem por esse viés, o viés da modernidade e da diversidade cultural. E nós somos impactados na nossa forma de pensar, na nossa forma de crer e na nossa forma de olhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A vergonha, então, passa a vir através do viés cultural, e não mais porque Cristo foi pendurado na cruz. Apesar disso fazer o impacto intelectual, ela não faz mais um impacto emocional. Tem um autor, praticamente do ano 100, 150 aproximadamente, um autor romano, que para falar mal do cristianismo, só para vocês entenderem essa mudança, para falar mal do cristianismo, ele vai dizer:
como acreditar ou como crer numa religião que tem entre, tá certo, o seu líder maior, alguém que foi pendurado na cruz. E entre os seus seguidores tem pessoas, tá certo, que são escravos, que são soldados, que são paupérrimos. Isso impactava emocionalmente, culturalmente e intelectualmente essas pessoas. Hoje o impacto é intelectual quando nós entendemos, e cultural quando ele nos atinge nas nossas relações com o mundo. Romanos 16 vai nos falar o que então? Não me envergonho do Evangelho. Então, quando eu penso nessas palavras de Paulo, o que me vem à mente, tá certo? É a condição hoje que nós vivemos. A condição do homem diante de Deus e de si mesmo. Ao homem, então, é dado duas condições: a aceitação do Evangelho ou a vergonha eterna. Sendo assim, não podemos jamais nos envergonhar do Evangelho, pois quando nós nos envergonhamos, nós recusamos o Evangelho de Cristo. E aí seria a própria recusa desse Senhor, a sabedoria e o poder de Deus. Quando nos envergonhamos de algo, normalmente é porque nós não nos sentimos bem com a situação. Então hoje nós nos envergonhamos, tá certo? Porque muitas vezes nós queremos ser aceitos pelo mundo, tá certo? Principalmente quando, hoje nós estávamos até conversando um pouquinho com a Arlete, quando passamos a frequentar, por exemplo, uma faculdade, tá? Nós somos impactados profundamente, porque lá nós passamos a viver com pessoas que nós cremos estão sendo evoluídas intelectualmente, e as nossas relações nos chamam a sermos, ou queremos ser identificados com eles, sermos aceitos por essas pessoas, e muitas vezes nossas relações passam a ser de tal forma de intimidade com esse grupo, e passamos a questionar aquilo que nós cremos. Então a aceitação do mundo na nossa vida, tá certo? Eu falei de faculdade, mas nós temos relações no trabalho e em vários outros locais. Tá? E muitas vezes nós gostamos de colocar uma posição dos jovens, né? Nós gostamos de colocar sobre o jovem esse peso, mas isso é uma coisa meio ilusória, porque a quantidade de pessoas hoje, já na sua faixa dos 40 anos, 50, até 60 como eu, que estão fazendo faculdade, quando entramos na faculdade, nós somos impactados da mesma forma dos jovens, e perdemos a perspectiva do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos por outras pessoas, pelo mundo. A identificação com o mundo nos leva a nos afastar de Deus. É quando lutamos, tá certo, para entrarmos em grupos, sermos aceitos em grupos. Isso é muito visualizado, ou visualmente nós podemos enxergar, quando pessoas passam a fazer tatuagens de grupos, para me dizer, eu faço parte desse grupo, ou quando olham para mim e veem a tatuagem, dizem, ele pertence a esse ou aquele outro grupo. Quando buscamos a segurança do mundo também. Dessa forma, então, devemos viver tendo o Evangelho de Cristo como prumo, isto é, como aferidor de tudo o que existe. Eu gostaria de citar para vocês uma frase, talvez meia longa, mas também citando Calbart. Ele diz uma coisa bem interessante. Ele fala: o Evangelho, isso a gente deveria ter isso bem profundo em nossos corações, ou nossos corações. O Evangelho não entra em concorrência com quaisquer teorias ou pesquisas ou outras elucubrações e deduções que a ciência, a sabedoria ou cultura possam haver encontrado ou ainda venham a encontrar, mesmo que sejam transcendentais e oriundas do mais elevado círculo do saber humano, pois o Evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades, mas é a verdade que questiona, que afirma
fere. Aferir, tá certo? É um termo usado para dizer que ele serve de prumo. É ele que diz o que é certo e o que é errado. Mas é a verdade que questiona, que afere todas as demais verdades. O evangelho é dobradiça e não folha de porta. Quem aceita o evangelho, embora possa sentir-se perplexo ante as condições do mundo em seu século, está livre e acima de todas e qualquer contenda. Não há apologética, ou não há nenhum defensor, nem preocupação com a vitória do evangelho, pois ele é a própria base de todas as coisas. O seu sustentáculo é também a sua consumação, o seu fim. E assim sendo, o evangelho é a vitória que vence o mundo. O evangelho não precisa ser defendido, nem suportado ou carregado. É ele que defende e suporta aos que o proclamam. Isso, então, é o evangelho. O evangelho não precisa que nós saiamos matando, como alguns loucos querem fazer. O evangelho se sustenta por si mesmo, porque ele é o poder de Deus. Eu não preciso sair arrebentando, nem chutando os outros. O evangelho é poderoso em si mesmo, porque ele é o poder de Deus. Então, citando Paulo novamente, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sempre nós podemos dizer que o evangelho, ou podemos dizer que Deus tudo pode. Nós costumamos dizer isso, né? Tudo pode, Deus pode fazer qualquer coisa, se bem que não é muito verdade isso, mas tudo bem, Deus pode tudo, né? Depois vocês me perguntam no particular por que Deus não pode fazer tudo, tá? Eu vou responder para vocês. Ele pode salvar toda a humanidade, assim como pode condenar toda a humanidade e lançar no inferno todos os homens. Nada impede Deus de fazer isso. Esta possibilidade sempre está diante de nós, como algo tangível e como uma terrível expectativa de condenação. Vai adiante de nós, muitas vezes nos tirando a paz, e como uma nuvem de tempestade paira sobre as nossas cabeças. Essa sensação acompanha, tristemente, muitos cristãos, e também muitos não cristãos. Mesmo aqueles que professam serem ateus, vivem os seus dias de angústia, diante da expectativa da morte e da quase esperança da existência de algo além da morte. Isso é o ateu, né? Conforme nós gostamos de falar de forma de gozação, né? Quando um ateu fala, eu sou ateu, graças a Deus, né? Então essa expectativa, tá certo, que paira sobre nós, tá certo? Ela faz também com que esse Deus, esse poder que se manifesta na fraqueza, essa incompreensibilidade do homem entender as coisas de Deus, pode em muitos momentos afastar o homem de Deus, pois para o homem do mundo, o fraco, o humilde, o pobre, são pessoas que não podem e nem devem ter opinião ou participar de qualquer coisa nesta vida, senão como massa de manobra ou mão de obra barata, criada para ser explorada a serviço dos poderosos. Contudo, tá certo? Contudo, esse poder do evangelho, ele faz e transforma tudo em nossa vida, certo? E esse nosso imaginário, acho que de tanto assistir filme, né, eu gosto muito de fazer essa imagem, de tanto assistir filme de super-heróis, se cria a imagem de que Deus age de forma mágica, mudando ou transformando tudo. Contudo, a palavra de Deus nos diz que Ele age para a salvação, manifestando o seu poder através da fé gerada no homem, a partir do que o homem ouve, crê e aceita do Evangelho. E este Evangelho manifesta o poder de Deus, transformando o homem na imagem e semelhança de Cristo ressurreto. Isso é o poder do Evangelho. E isso é tremendo e maravilhoso,
a toda a criação. Pois creio que a própria criação, como consequência do poder de transformação do Evangelho, quer dizer, o poder de Deus, será transformada, ou poderíamos dizer na realidade, será restaurada. Então, sendo o Evangelho o poder de Deus, que se manifesta nas vidas dos que creem, a salvação passa a ser algo dinâmico e não estático. O Evangelho não veio para ser estático, isto é, nos transformar e nos deixar parado em algum local. Então, fazendo uma analogia, podemos dizer que uma vida que foi alcançada pelo Evangelho é como estar no tempo. Já tenho falado um pouquinho sobre isso, ela sofre mudança. O que está nos tempos sofre mudanças. É impossível você estar no tempo e não sofrer mudança. Tudo sofre mudança estando no tempo, porque o tempo carrega no seu bojo, tá certo? A própria restauração ou o próprio retorno de toda a matéria à sua condição original. O tempo tem esse poder. Então ele sofre mudança. Por um lado envelhece, por outro adquire conhecimento e maturidade. Dois aspectos da vida: envelhecer e adquirir conhecimento. Se alguém se diz alcançado pelo poder de Deus, pelo Evangelho, e não sofre mudança, é de se duvidar dessa declaração. Pois como é que alguém é alcançado pelo poder de Deus e não sofre absolutamente nenhuma mudança? Não tem como isso ser uma verdade. Ser tocado por Deus, ser atingido pelo poder de Deus, há uma transformação. Não há como ficar parado. Então, fazendo essa analogia, quando estamos no tempo, sofremos mudança. Quando somos atingidos pelo poder de Deus, nós sofremos mudança. E essa mudança vai alterar a nossa forma de vida. E aí eu gostaria de lembrar vocês das primeiras palavras que falei quando Paulo recebeu o Evangelho. É a mudança da perspectiva, de enxergar o mundo, de ver todas as coisas. É olhar o mundo que muitas vezes nós fazemos, eu faço e creio que muitos de vocês podem estar fazendo. É olhar o mundo como inimigo. E não como campo a ser ceado, a ser tratado, a terra ser arada, ser plantada a semente. Nós temos que mudar a nossa perspectiva de enxergar o mundo como inimigo. Não é. O mundo é o campo onde Deus está trabalhando para arar a sua palavra e trazer frutos para si mesmo. Não é para mim nem para vocês, era para Ele mesmo. Como diz Paulo, Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Craig Keener, tá certo? Citando aqui um pouquinho Craig Keener, ele diz: a fé salvífica bíblica não consiste em mero assentimento passivo, mas em assumir um verdadeiro compromisso de vida com as reivindicações de Deus. Falhou, mas é para vocês poderem prestar atenção melhor, tá? Então, a fé salvífica bíblica não consiste em mero assentimento de passivo, mas em assumir um verdadeiro compromisso de vida com as reivindicações de Deus. Era uma certeza suficiente para afetar a forma de a pessoa viver. Não estamos mais estáticos, não estamos mais parados, mas nós estamos numa roda viva, onde a palavra de Deus, quando nos atinge, faz com que nós nos movimentemos, saiamos do nosso conforto, do nosso conforto, do nosso momento de conforto, da nossa área de conforto, e passemos aí para o mundo, tá certo? Onde o mundo nos atinge e nós atingimos o mundo, numa troca contínua, em que o mundo tenta nos mudar, mas a palavra de Deus tem que sair, ou tem que trabalhar em nós como uma barreira,
E nós lançamos a semente. Essa sim vai penetrar no mundo e fazer florescer a palavra de Deus nos corações das pessoas. E essas pessoas, como árvores, renascerão ou nascerão para uma nova vida e uma nova esperança. Ser passivo nesse contexto não seria sofrer mudanças nenhuma em sua vida. Ser passivo é não sofrer mudança. Assumir um verdadeiro compromisso é mudar para atender às reivindicações desse Deus tremendo que nos chamou e nos convoca. Outro ponto que devemos ter bem claro em mente é que não há acepção de pessoas. Não podemos ir na casa de um e dizer, naquela eu não vou porque eu não gosto dele, ou porque ele é feio, ou é porque ele é dessa raça, ou porque ele é assim, ou porque ele é assado. Quando Cornélio recebe a Pedro na sua casa, Pedro foi lá empurrado. Ele não foi porque queria. Ele não entendeu absolutamente nada do que Deus estava fazendo, mas por única e exclusiva obediência ele vai. Única e exclusiva obediência. Porque no coração dele era um absurdo ele entrar na casa de um gentio. Mas ele é forçado, tá certo? Fazendo uma boa analogia, tá certo? É aquela situação em que a pessoa está na porta com os dois braços, tá certo? E você empurrando por trás para ele entrar, e ele não entra, aí você já está irritado, com raiva, tá certo? Pega o pé, levanta e joga o cara para dentro. Literalmente, Pedro vai dessa forma. Deus empurrando ele lá para dentro. E quando ele chega lá, que prega o evangelho, Cornélio se converte, começa a falar em línguas, e todos os que estavam em volta, e Pedro fala, realmente reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós estamos no mundo para falar a gregos e romanos, a justos e injustos, a escravos e livres. Isso é ser transformado pelo Evangelho de Deus. Isto é andar com Deus. Mas Paulo vai nos caminhando ainda nessa nossa introdução e fala: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus? É uma pergunta. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Você já pensou nisso? Já viu, já se olhou para dentro de si mesmo e perguntou, por que o Evangelho é o poder de Deus? Você responde essa pergunta quando você olha para dentro de si mesmo e responde, porque Ele me transformou, porque Ele mudou a minha vida, a minha perspectiva de vida, a minha orientação, o meu caminhar, as minhas relações, me mudou muita coisa, para não dizer tudo. Mas eu queria dar uma outra resposta. A resposta encontra-se na afirmativa de que é no Evangelho que é demonstrada a justiça de Deus. A justiça poderíamos ser definida como o ato de promover igualdade. Isso é uma boa definição de justiça. Vocês concordam com isso? Justiça é o ato de promover igualdade. Eu achei linda essa definição, essa perspectiva do que significa justiça. Então, quando eu sou justo, é porque eu ajo igualmente com todos. Então, eu dou a todos o mesmo peso e a mesma medida. Justiça é você ser igual. Promover atos de justiça, promover igualdade entre os homens e nas nossas relações. Podemos também definir como o caráter de alguém que é justo, isto é, busca continuamente dar ao outro o que lhe é de direito. Dessa forma, a justiça é um atributo exclusivo de Deus. Mas você está dizendo que nós também somos justos, ou devemos ser justos? Mas eles dizem um atributo exclusivo de Deus, porque só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue ser justo em todos os seus atos.
E nós espelhamos ou tentamos espelhar a justiça de Deus porque buscamos, trabalhamos no nosso coração, trabalhamos dentro da nossa vida, trabalhamos nas nossas relações para também agirmos como Deus age, apesar de não conseguirmos. Mas uma vez ou outra a gente consegue, uma vez ou outra a gente é justo, porque nós tentamos espelhar a Cristo que Deus é. Então, justiça é um atributo de Deus, revela o caráter de Deus, já que Ele, o juiz de toda a terra, já que Ele é o juiz de toda a terra, conforme Gênesis 18, 25 vai nos afirmar. Então podemos dizer com toda razão que Ele mesmo sempre fará justiça, pois Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E a iniquidade é o cetro, e a equidade é o cetro do seu reino, conforme vai nos falar o autor de Hebreus. Então vou citar um outro teólogo, tá certo? Que a gente bebe nesses teólogos, né? John Stott. Ele revela em Romanos, ele nos fala, né? Em Romanos, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Quando Deus o apresentou como sacrifício para propiciação, Ele o fez para demonstrar a sua justiça e para que Ele mesmo possa ser simultaneamente justo e o justificador daqueles que têm fé em Cristo. Então, como já falado, a justiça de Deus é o próprio ato de salvação. A justiça de Deus é o próprio ato de salvação do homem. Se nós fôssemos ver isso aí, nós podemos ir lá no Salmo 98, que vai nos dizer: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos da nação. Olha só, interessante, o salmista vai falar isso, eu acho que em torno aí do ano, provavelmente, talvez 700, 800 anos antes de Cristo, esse salmo. Ele diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos da nação, das nações. Isso é uma poesia hebraica. É a poesia hebraica, a gente tem sempre que ler, tendo em mente que um versículo, quando fala uma coisa, o seguinte vai confirmar de outra forma ou com outras palavras, mas é a mesma coisa. Isso faz parte da poesia judaica, ou a poesia hebraica. Então, quando ele diz, faço notório, ou o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, ele está dizendo a mesma coisa. Justiça e salvação são sinônimos para Deus. Romanos vem confirmar esse salmo. Romanos vai nos dizer: faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará. Paulo é tremendo. Faço chegar a minha justiça, e não está longe a minha salvação, e a minha salvação não tardará. E se descreve como sendo Deus justo e salvador. Desta forma, quando se fala da justiça de Deus, estamos paralelamente falando da manifestação da ação de Deus na redenção, isto é, na cruz de Cristo. Quando olhamos de forma retrospectiva toda a ação de Deus até Cristo, podemos ver um caminho longo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, desde o iniciozinho de Gênesis até chegar em Cristo, nós podemos ver um caminho longo, mas inflexível na condução de sua justiça até a manifestação dessa justiça na cruz. Pois é através dessa justiça de Deus que nos chega de forma mais dura possível, porque é através da morte de seu Filho, a salvação, não como algo fácil e sem custo, mas com um alto preço, o seu próprio sangue, o sangue do próprio Deus. E aí Paulo vai nos falar desse alto preço, quando ele nos diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Ele fala da perspectiva de honrarmos a Deus com a santidade do nosso caminhar, do meu corpo, em ser santo, santo e santo.
Pedro também vai nos dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Como desprezar então tamanha salvação? Como desprezar tamanho ato de Deus para as nossas vidas? Como deixar isso no limbo? E eu, quando falo no limbo, quando nós colocamos isso aqui no canto, guardamos e dizemos, a minha salvação está aqui garantida, e me jogo dentro do mundo para fazer as coisas que o mundo gosta e que eu também gosto, porque eu sou humano. Como desprezar tamanha salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vai dizer-nos Paulo também lá em Romanos. Assim temos em Jesus nosso exemplo maior, pois ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Este é o capítulo final das nossas vidas, se pudermos dizer, a semelhança de Cristo ao final da nossa caminhada. Pela alegria que nos estava proposta, suportamos a nossa cruz particular, o mundo, desprezando a vergonha, e assentamos-nos junto a Cristo no seu trono. É isso que Deus nos chama. Eu acho maravilhoso porque ele fala de uma forma muito simples. Ele vem falar para nós dizermos que como é que eu posso largar essa salvação, porque a alegria que está proposta para nós, assim como estava para ele, Cristo, e assim como Cristo se assentou no trono de Cristo, de Deus, do Deus Pai, nós também nos assentaremos no trono de Cristo, porque é isso que está proposto para nós, essa é a alegria. Então, citando uma segunda vez, John Stott, mais adiante, e aí ele vai fazer várias citações, essa citação ficou um pouco complicada, mas tudo bem. Mais adiante, Paulo vai escrever que Cristo, Paulo escreve que em Cristo nós de fato fomos feitos justiça de Deus. E em Romano ele diz que a justiça nos foi creditada, computada ou imputada. Nós não tínhamos direito, mas ele disse, eu vou acreditar. Imagine quando alguém chega para você e diz, eu vou acreditar na sua conta R$2.000, você fica, ó que eu sorriso, né? Acreditar é colocar. Ele imputa na nós, ele coloca em nós, tá certo? A sua justiça, isto é, a sua salvação. Assim como foi a Abraão. É o próprio Cristo que se tornou justiça para nós, e nós nos tornamos a justiça de Deus. Isso é tremendo e maravilhoso. E aí, caminhando ainda um pouquinho mais, Paulo vai nos dizer, o justo viverá pela fé. Esta é uma citação que eu já falei lá no início, de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando ele fala, o justo viverá pela fé. Interessante é que para muitos comentaristas, uma tradução cabível seria, o justo viverá pela minha fidelidade. Isto é, Abacuque não está escrevendo dele mesmo para o povo, mas ele está transmitindo uma palavra de Deus diretamente para o povo. O justo viverá pela minha fidelidade, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ou a fé que Deus imputa ao homem, que coloca dentro de mim. Da fé de Deus, que faz a oferta, isso é uma citação do teólogo Benjamin, ele vai dizer, da fé de Deus, que faz a oferta, a fé do homem que a recebe. Isso é imputar justiça. Da fé de Deus, que faz a oferta, a fé do homem que a recebe. Ela vem de Deus para mim. Ou mais simplesmente, da fé.
ou melhor, da fidelidade de Deus à nossa fé. A fidelidade de Deus vem sempre primeiro, e a nossa nunca passa de uma resposta. A fidelidade de Deus sempre vem primeiro, e a nossa fé sempre é uma resposta a Deus. Porque Ele nos toca, gera em nós a fé e nós respondemos. Esta era a compreensão que Calbart tinha, quando ele vai também nos falar um pouquinho que diz. Que traz essa perspectiva de que Deus é que age e nós somos os receptáculos. Então, para concluir e praticamente fechar, eu gostaria de fazer uma citação de Romanos 8, 33 a 39. Citei bastante passagens, né? Mas eu gostaria de citar mais essa, porque essa passagem ela é tremenda, maravilhosa, porque vai falar para nós e para o nosso caminhar, nos preparando para tudo aquilo que Deus tem para nós. Ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta declaração, em forma de poesia, novamente vem a nos afirmar que o justo viverá pela fé ou da fé, ou ainda conforme a visão de Calbart, o justo viverá da fidelidade de Deus ou pela fidelidade com que Deus nos cerca. Que possamos então ter essa perspectiva, essa visão que Deus tão grandemente nos dá, de que Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos suporta, e Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E possamos nós então dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela nele de fidelidade à fé, como está escrito: o justo viverá da minha fidelidade. Que o Senhor possa estar conosco. Deixa o louvor, cantar um corinho, e que os irmãos possam meditar um pouquinho nessa palavra enquanto estamos nesse momento de louvor e de adoração. Oferta
fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Podemos dizer isso mais uma vez? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes recear em mim verdadeira dor, grador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ó Deus bendito, Senhor, Deus maravilhoso. Porque, Senhor, não quero me envergonhar do Teu Evangelho, Senhor, porque ele é o Teu poder. O poder que me alcançou, Senhor, Deus bendito, e me transformou. O poder, ó Deus bendito, que leva ao mundo, Senhor, ó Deus bendito, a imagem desse Deus invisível, Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor. Ó Deus maravilhoso, porque a Tua salvação é para todo aquele que crê. Não interessa quem seja, mas aquele que se dobra diante de Ti para louvar e glorificar o Seu nome, para ser transformado, mudado, Senhor, ó Deus bendito, para que a vida, Senhor, ó Deus, o mundo, ó Deus, possa ser enxergado segundo os Teus olhares, e não segundo os nossos, ó Deus bendito, que não olhemos para o mundo como inimigo, Senhor, ó Deus, mas como uma grande lavoura, Senhor, terra pronta para ser arada, Senhor, onde os campos estão florescendo, ó Deus, e preparado para a colheita, ó Deus maravilhoso. Não quero me envergonhar do Teu Evangelho, Senhor, porque é o Teu poder, Senhor, que me alcançou. Porque, ó Deus, a Tua justiça, Senhor, a Tua salvação, ó Pai, está em mim, ó Deus maravilhoso, e que possamos testemunhar, Senhor, para o mundo, para nossas famílias, Senhor, para os nossos amigos, ó Pai, que essa Tua justiça se revela de fé em fé,
porque o justo, ó Deus maravilhoso, não porque somos justos, mas porque Tu nos justificaste, ó Deus bendito, nós vivemos de fé em fé. Ó Deus maravilhoso, Senhor, que a Tua graça e o Teu amor esteja sobre cada um do Teu povo, Senhor, cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que cada um sinta a Tua presença, Senhor, que cada um possa ser tocado e transformado por Ti, Senhor, porque as maravilhas, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nos alcançou e nos transformou e nos trouxe vida e vida em abundância. E aqui, ó Deus maravilhoso, somos provas dessa transformação, desse Teu Evangelho, Senhor, e que as nossas vidas estejam em Tuas mãos, Senhor, para Tu nos usar, Senhor, como aquele que sai plantando e como aqueles que vêm colhendo. Ó Deus bendito, como aquela que candeia, Senhor, ó Deus bendito, que é colocado sobre o irado, Senhor, para iluminar aqueles que ainda estão perdidos, Senhor. Ou como sal, ó Deus bendito, para trazer vida e esperança àqueles que estão sem sabor no mundo. Mas tudo isso é Teu Filho agindo em nossas vidas. Não vem de nós, vem de Ti. Porque somos receptáculos do Teu amor, transformados para a Tua glória, para a manifestação do Teu poder. Ó Deus bendito, sê conosco, Senhor, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti. Que a Tua graça e o Teu amor estejam sobre o Teu povo, Senhor, ó Deus bendito, que está aqui presente, que estão em casa a nos ouvir, ó Deus, e aqueles que estão, ó Deus, em seus lares ou em outras igrejas, Senhor, mas que fazem parte do Teu corpo, o corpo de Cristo. Ó Deus maravilhoso, em tudo dai graça, em tudo queremos te dar graça, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Agora, ó Pai, que o amor santo do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que o Teu amor, Senhor, é a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, essas consolações que nos dirige, nos ensina e nos faz caminhar em Tua direção, estejam com todos nós, povo de Deus. Que o povo de Deus diga amém. Que tenhamos uma boa semana, que o Senhor possa estar conosco em cada momento da nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar, e quem está chegando agora também seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.